Houve momentos na vida em que uma única frase é capaz de parar tudo por alguns segundos, como se a mente precisasse de tempo para entender o que acabou de ouvir. Comigo aconteceu em uma tarde quente em Nashville, quando uma situação simples acabou mudando completamente a forma como eu enxergava a minha própria família. Meu nome é Malalery e, até aquele dia, eu acreditava que já sabia o quanto eles eram capazes de me pressionar. Desculpa, seu iPhone 17 quebrou, minha irmã mais velha disse depois que eu me recusei a emprestar $10.000 para ela. O jeito como ela falou foi frio, quase indiferente. E o aparelho destruído na mão dela deixava claro que aquilo não tinha sido um simples acidente. Perguntei por que ela tinha pegado meu celular sem minha permissão. Ela apenas deu de ombros, como se eu estivesse exagerando, como se o prejuízo que ela causou fosse apenas um pequeno problema que eu deveria resolver em silêncio. Antes mesmo que eu conseguisse organizar meus pensamentos, minha mãe apareceu para defender a situação com aquela mesma calma que ela sempre usava quando precisava proteger Kendra. Disse que tinha sido apenas um acidente e que eu não deveria transformar aquilo em um grande problema. Ela nem tentou entender o que realmente aconteceu ou perceber o quanto eu estava tentando controlar minha raiva. Era sempre o mesmo padrão: minha irmã criava confusão, minha mãe diminuía a importância do problema e eu era esperada para aceitar tudo em nome da união familiar. Fiquei em silêncio, porque às vezes o silêncio revela exatamente o que as pessoas esperam de você. Minha irmã me observava como alguém que olha para uma máquina que sempre funcionou da mesma maneira. Ela tinha certeza de que eu absorveria mais aquele prejuízo e seguiria em frente como sempre fiz. Mas dessa vez algo mudou dentro de mim. Pela primeira vez em muito tempo, enxerguei tudo com uma clareza diferente. Eu sabia que tinha chegado a um limite que não podia mais ignorar. Quando voltei para meu apartamento naquela tarde em Nashville, o silêncio parecia mais pesado do que de costume. Coloquei minha bolsa no sofá e tentei me acalmar, mas minha mente continuava voltando para a mesma verdade que eu havia evitado admitir por anos: Kendra Collins não tinha simplesmente se tornado uma pessoa capaz de destruir meu celular porque eu não quis dar dinheiro a ela. Aquilo era apenas mais um capítulo de uma história que já vinha acontecendo há muito tempo. Minha irmã sempre teve uma maneira de transformar suas necessidades em prioridade, e durante grande parte da minha vida eu acabei abrindo espaço para as escolhas dela, mesmo quando isso significava deixar minhas próprias necessidades de lado. Sentada no sofá, comecei a lembrar de todas as situações que eu havia tentado considerar anormais. Às vezes em que ela pegava dinheiro emprestado prometendo devolver no fim do mês, mas eu acabava cobrindo as contas quando ela esquecia ou não conseguia pagar. Às vezes em que descobri que ela havia usado meu nome para solicitar cartões e benefícios porque o próprio histórico financeiro dela estava cheio de problemas. Cada episódio, isoladamente, parecia pequeno. Mas quando eu olhava para o conjunto de tudo aquilo, percebia que o peso sempre acabava ficando comigo. Mesmo assim, minha mãe repetia que eu precisava ter paciência, porque família deveria ajudar uns aos outros. Só que essa ideia de ajudar sempre parecia funcionar em uma única direção: eu dava, Kendra recebia, e todos esperavam que eu aceitasse sem reclamar. Enquanto essa sensação de injustiça ficava cada vez mais forte, meu melhor amigo Jordan Hale ligou. Ele percebeu pelo meu tom de voz que algo estava errado quando conversamos mais cedo. Jordan me conhecia há tempo suficiente para notar quando eu tentava esconder uma dor que eu não queria admitir. Mas, quando contei tudo o que tinha acontecido, o silêncio do Jordan disse mais do que qualquer conselho poderia dizer. A frustração na voz dele deixava claro que ele entendia o que eu estava sentindo. Eu nunca fui uma pessoa que reclamava ou desabafava com frequência. Mas, naquele momento, enquanto colocava tudo para fora, percebi que anos de situações injustas começavam a fazer sentido de uma maneira que me surpreendeu. Jordan me lembrou que minha reação não era exagerada, na verdade, era algo que eu tinha adiado por tempo demais. Ouvir alguém confirmar aquilo me deu forças para revisitar lembranças que eu havia guardado e tentado esquecer. Foi impossível não perceber que aquele comportamento da minha família vinha de muito antes. Desde a época da escola, minha mãe sempre encontrava uma maneira de aliviar as consequências das atitudes de Kendra. Ela dizia que minha irmã era mais sensível, que estava passando por dificuldades ou que precisava de mais compreensão. Enquanto isso, eu era vista como a pessoa que conseguia suportar tudo, aquela que deveria simplesmente se adaptar. A mensagem nunca foi dita diretamente, mas estava sempre presente. Com o passar dos anos, aprendi a esconder minhas decepções e fingir que nada me afetava.
Eu achava que manter a calma fazia de mim a filha madura, aquela que evitava conflitos e mantinha a paz dentro da família. Mas, na realidade, aquilo apenas ensinou todos ao meu redor que eu continuaria cedendo, mesmo quando já não tivesse mais nada para oferecer. Sentada naquele sofá, finalmente percebi que tinha chegado a um ponto em que até as pequenas atitudes de desprezo carregavam um peso que eu não conseguia mais ignorar. O celular quebrado era apenas a parte mais evidente de um padrão que existia há anos. Depois que reconheci isso, não dava mais para fingir que era algo sem importância. Uma exaustão que eu havia me recusado a admitir tomou conta de mim. Era difícil aceitar, mas também era uma sensação de honestidade comigo mesma. Eu sabia que não poderia voltar a ser a pessoa que aceitava tudo apenas por obrigação. Alguma coisa dentro de mim havia mudado. Não era raiva passageira, era uma decisão silenciosa e definitiva. Pela primeira vez em muito tempo, entendi que criar distância não significava abandonar minha família. Significava finalmente proteger a mim mesma. Naquela noite, ainda com aquela sensação estranha no peito, decidi verificar novamente minhas contas. Eu queria apenas confirmar algumas movimentações recentes e garantir que não havia mais nenhum problema. Abri meu notebook e entrei no sistema imaginando que seria uma simples conferência de rotina. Mas, assim que a página carregou, percebi que a situação era muito maior do que um telefone danificado. O que começou como uma busca por algumas cobranças desconhecidas rapidamente revelou uma sequência de atividades que não combinava com meus hábitos. Quanto mais eu analisava os registros, mais as peças pareciam se encaixar de uma forma que fazia meu estômago apertar. O primeiro sinal de alerta apareceu na minha página do compartilhamento familiar da Apple. Eu havia criado aquele recurso anos antes apenas por praticidade, para manter meus dispositivos conectados e organizar melhor minhas assinaturas. Mas quando abri o histórico de compras, encontrei vários aplicativos que eu nunca tinha baixado. Eram cobranças recorrentes que tinham passado despercebidas por meses. Assinaturas de serviços de estilo de vida, ferramentas de edição e versões premium de aplicativos que pareciam muito mais relacionadas aos interesses de outra pessoa do que aos meus. Então comecei a perceber um padrão. Os horários das compras coincidiam com momentos em que Kendra tinha usado meu celular, sempre dizendo que precisava apenas verificar algumas mensagens. Naquele instante, a dúvida que eu vinha tentando ignorar começou a se transformar em uma suspeita muito mais séria. Naquele momento, aqueles pedidos pareciam coisas pequenas e sem importância. Eu nunca imaginei que algo tão simples pudesse esconder algo muito mais planejado. Mas, quanto mais eu analisava os registros, mais claro ficava que não se tratava apenas de coincidências. Ao investigar melhor, encontrei diversas pequenas compras feitas pelo Apple Pay. Algumas eram valores baixos de mercado, outras pareciam itens comuns de casa comprados em lojas que minha mãe costumava frequentar. Separadamente, nenhuma cobrança chamaria muita atenção. Eram quantias pequenas o suficiente para desaparecerem no meio das despesas mensais. Mas o problema estava na repetição. A frequência e o padrão dessas transações tornavam impossível continuar ignorando o que estava diante de mim. Naquele instante, lembrei das várias vezes em que minha mãe dizia ter esquecido o cartão em casa ou que precisava pagar algo rapidamente. Eu sempre tratei aquilo como um favor normal entre familiares. Nunca pensei em questionar. Só que, vendo tudo registrado no meu próprio histórico financeiro, aquelas antigas justificativas começaram a perder força. Tentando manter a cabeça no lugar, liguei para Jordan e pedi ajuda para analisar as cobranças. Eu queria entender se algumas delas tinham sido autorizadas manualmente ou se eram assinaturas automáticas que continuavam sendo renovadas. Jordan deixou o lado emocional de fora e avaliou tudo de uma forma mais técnica. Ele verificou horários, informações dos dispositivos conectados e registros de autorização. Depois de analisar os dados, ele me explicou algo que me deixou ainda mais desconfortável. Algumas compras haviam sido aprovadas por aparelhos que não estavam registrados no meu nome. Isso significava que alguém estava usando meus acessos sem que eu tivesse conhecimento. A conclusão dele tornou a situação ainda mais real. Não era apenas uma sensação de que meus limites estavam sendo ultrapassados. Havia registros mostrando que isso vinha acontecendo por algum tempo. Abri um documento em branco e comecei a organizar todas as informações. Coloquei cada cobrança suspeita em uma categoria para conseguir enxergar melhor o que estava acontecendo.
Aos poucos, aquela lista que começou como algumas linhas soltas se transformou em um histórico detalhado de como minhas contas haviam sido tratadas como se fossem de uso coletivo. Separei os aplicativos que combinavam com os hábitos de Kendra e destaquei as compras que pareciam ligadas à rotina da minha mãe. O restante coloquei em uma categoria chamada Origem Desconhecida. Enquanto o arquivo crescia na tela, percebi que o problema não era apenas o valor financeiro envolvido. O que mais me incomodava era entender que aquilo não tinha começado naquele dia. Os sinais estavam ali há muito tempo, mas eu sempre encontrava uma desculpa para não enxergá-los. Agora, com as provas organizadas diante de mim, não havia mais como fingir que nada estava acontecendo. Foi nesse momento que algo mudou dentro de mim. Não era uma explosão de raiva, mas uma decisão silenciosa. Eu não queria mais viver tentando justificar atitudes que me prejudicavam. Abri as configurações dos meus dispositivos e comecei o que chamei mentalmente de minhas mudanças silenciosas. Eram ações discretas, feitas sem avisos ou discussões, apenas para recuperar o controle da minha própria vida. Atualizei minhas senhas usando combinações que ninguém conseguiria adivinhar. Removi dispositivos compartilhados. Cancelei permissões antigas e eliminei acessos que eu havia permitido durante anos. Cada pequena alteração parecia devolver uma parte de mim que eu tinha deixado nas mãos de outras pessoas. Quando terminei, o documento continuava aberto na tela, cheio de registros que mostravam decisões que eu nunca deveria ter permitido que outros tomassem por mim. O cansaço que veio depois era diferente. Não era aquele sentimento de derrota que eu costumava sentir. Era uma sensação de consciência. Eu finalmente entendia que reconhecer o problema era o primeiro passo para recuperar o controle. E uma coisa estava clara: aquele ciclo precisava terminar. Perto da meia-noite, comecei a agir com uma determinação que ainda parecia nova para mim. Tudo que antes parecia confuso finalmente começava a fazer sentido. O apartamento estava silencioso, e aquela tranquilidade me ajudava a pensar com mais clareza. Abri o painel do meu Apple ID e respirei fundo antes de desfazer completamente o compartilhamento familiar. Cada dispositivo que não era meu parecia representar uma fronteira que eu havia deixado ultrapassar por tempo demais. Enquanto removia cada acesso, percebi que não precisava de grandes confrontos ou discursos. Às vezes, recuperar sua própria vida começa com pequenas decisões tomadas em silêncio. Depois disso, continuei alterando todas as senhas ligadas à minha vida digital, determinada a garantir que ninguém mais teria aquele tipo de acesso novamente. Primeiro, alterei a senha principal do meu Apple ID. Depois, passei por todos os outros pontos importantes: e-mails vinculados, acessos bancários, arquivos protegidos, anotações privadas e armazenamentos antigos. Criei novas combinações de senha que não tinham nenhuma relação com informações pessoais, algo que ninguém conseguiria descobrir ou associar a mim. Cada confirmação na tela parecia representar uma porta que finalmente se fechava atrás de mim. A cada mudança, uma sensação de controle voltava aos poucos. Não era uma vitória barulhenta, mas uma tranquilidade silenciosa de quem estava retomando algo que nunca deveria ter perdido. Revisei todos os aparelhos conectados à minha conta, removi os acessos desconhecidos sem hesitar e acompanhei a lista diminuir até restarem apenas os meus dispositivos. Quando a página atualizou e mostrou somente os aparelhos autorizados, senti uma calma diferente tomar conta do ambiente. Depois disso, liguei para a operadora de celular. Confirmei minha identidade, validei os dados da conta e solicitei a remoção imediata da linha adicional que Kendra usava. A atendente perguntou se eu tinha certeza da decisão, explicando que aquela ação encerraria completamente o serviço ligado àquela linha. Minha resposta foi simples e firme. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Quando ela confirmou que o número havia sido retirado da minha conta, anotei o protocolo da ligação e o horário exato no meu documento de registros. Ter uma prova de cada passo que eu tomava me dava uma sensação de segurança, como se eu finalmente estivesse pisando em terreno firme depois de passar muito tempo em uma situação estável. Depois da confirmação, escrevi uma mensagem para os serviços que Kendra ainda acessava através do meu Apple ID. Não coloquei acusações, reclamações ou explicações emocionais. Apenas informei que todas as permissões haviam sido canceladas, que os serviços vinculados deixariam de funcionar e que qualquer cobrança futura não seria mais responsabilidade minha. Enviei a mensagem sem esperar uma resposta. Eu já tinha entendido que meu objetivo não era iniciar outra discussão desgastante.
Eu apenas precisava fechar caminhos que nunca deveriam ter sido abertos. Em seguida, entrei em contato com o proprietário do imóvel onde Kendra morava. Era a mesma pessoa que, anos antes, havia exigido que eu assinasse como fiadora quando ela enfrentava dificuldades financeiras. Expliquei quem eu era e perguntei sobre a situação atual do contrato. O proprietário mencionou algumas pendências e eu solicitei cópias dos documentos relacionados. Informei que pretendia retirar minha garantia dentro das condições previstas no acordo e pedi uma confirmação por escrito assim que o processo fosse concluído. A conversa foi curta e objetiva. Ele entendeu que meu pedido estava dentro dos meus direitos e não tentou dificultar a situação. Quando os documentos chegaram no meu e-mail, salvei cada arquivo em uma pasta separada e fiz uma cópia em um armazenamento privado. Depois, voltei ao meu documento principal e registrei cada etapa concluída. A cada nova linha adicionada, aquela situação que antes parecia confusa e impossível de organizar começava a ficar mais clara. Eu finalmente conseguia enxergar exatamente onde estava e quais decisões precisava tomar dali em diante. Fechei o notebook quando o relógio marcou o início de um novo dia. O silêncio ao meu redor parecia diferente daquela vez. Não era um silêncio de tristeza ou incerteza, mas de encerramento. Ao olhar meu reflexo na tela escura do computador, percebi que aquelas escolhas silenciosas não eram apenas uma forma de cortar antigos padrões. Elas eram uma promessa para mim mesma de que eu nunca mais permitiria que meus limites fossem tratados como algo negociável. Na manhã seguinte, quando cheguei ao escritório, já sentia que aquele dia exigiria uma força e uma estabilidade que eu só recentemente havia aprendido a reconhecer em mim mesma. Eu sabia que ainda haveria desafios pela frente, mas pela primeira vez em muito tempo, eu estava preparada para enfrentá-los. Coloquei minha bolsa sobre a mesa, dei uma rápida olhada na agenda do dia e comecei a organizar meus pensamentos. Poucos minutos depois, ouvi passos apressados vindo da recepção. A assistente da entrada apareceu ao meu lado e falou em voz baixa que 2 pessoas estavam esperando no saguão e insistiam em falar comigo. Antes mesmo de chegar ao corredor, eu já sabia quem eram. Kendra estava parada no meio da recepção, com uma postura de quem acreditava ter o direito de chamar toda a atenção ao redor. Ela nem tentava esconder a mistura de raiva e indignação no rosto. Minha mãe estava alguns passos atrás, tentando parecer tranquila, mas o desconforto e a impaciência em seus olhos entregavam o verdadeiro sentimento dela. Assim que Kendra me viu, veio na minha direção sem demonstrar qualquer intenção de manter a calma. Você bloqueou meu acesso a tudo. Resolva isso agora, ela disse em um tom alto o suficiente para fazer alguns funcionários olharem na nossa direção. Minha mãe logo entrou na conversa com aquela mesma abordagem cuidadosa que tantas vezes havia usado antes. Mallory, por favor, não dificulte as coisas. Sua irmã está passando por um momento complicado. Apenas devolva o acesso dela. A voz dela parecia gentil, mas por trás das palavras ainda existia a mesma expectativa de sempre, a ideia de que eu acabaria cedendo, como eu tinha feito durante anos. Dessa vez, permaneci firme. Expliquei que todas aquelas contas pertenciam exclusivamente a mim e que as mudanças que fiz estavam dentro dos meus direitos. Eu não estava agindo por impulso ou tentando machucar ninguém. Eu apenas estava protegendo aquilo que era meu. Kendra, porém, não aceitou a explicação. Ela se aproximou mais, olhando para mim com uma expressão carregada de pressão e frustração. Se você continuar assim, vou fazer questão de contar para todo mundo aqui o quanto você é egoísta. Você realmente acha que as pessoas vão continuar respeitando você depois disso? Naquele momento, Jordan apareceu no local. Ele estava ali em sua função profissional, como parte da equipe interna de conformidade da empresa. Ele não veio para tomar partido ou participar do conflito familiar. Apenas permaneceu próximo para garantir que as regras de conduta do ambiente de trabalho fossem respeitadas. Não houve tentativa de amenizar a situação ou transformar aquilo em uma conversa emocional. Era apenas uma questão de manter a ordem dentro do escritório. Percebendo que eu não estava recuando, Kendra aumentou ainda mais o tom. Você me deve esse acesso. Eu construí tudo usando suas contas. Você não pode simplesmente me excluir porque está chateada. Mantive o olhar firme e respondi com calma, deixando claro que usar o Apple ID de outra pessoa e serviços financeiros sem autorização não era aceitável. Expliquei que retirar o acesso dela não era uma reação causada por mágoa ou raiva. Era uma medida necessária depois que meus limites foram ultrapassados.
Minha mãe tentou novamente recorrer ao velho argumento de que família deveria sempre perdoar e ajudar uns aos outros. Mas, dessa vez, aquelas palavras já não tinham o mesmo efeito sobre mim. Eu finalmente conseguia enxergar a diferença entre ajudar alguém e permitir que essa pessoa ultrapassasse todos os meus limites. A discussão acabou chamando a atenção da administração do escritório. Alguns responsáveis pelo local chegaram e, de forma firme e profissional, informaram a Kendra que ela estava interrompendo um ambiente de trabalho seguro e que precisaria sair imediatamente. Kendra reagiu imediatamente, falando em um tom agressivo e insistindo que tinha todo o direito de permanecer ali. Ela tentou transformar a situação em mais uma discussão, mas quando a equipe de segurança se aproximou, percebeu que não conseguiria continuar daquela forma e finalmente caminhou em direção à saída. Antes de atravessar a porta, ela parou, virou-se para mim e lançou uma última ameaça. Você ainda vai se arrepender disso quando precisar da gente. Eu respondi com uma calma que até me surpreendeu. Disse que todas as decisões que tomei foram consequência do que já havia acontecido e que eu estava pronta para lidar com qualquer resultado que viesse depois. Assim que elas deixaram o prédio, fiquei alguns segundos em silêncio, respirando fundo. Eu sabia que aquela discussão não era o fim de nada. Era apenas o começo da mudança que eu finalmente tinha decidido seguir até o final. 3 dias depois, comecei a perceber os primeiros efeitos reais das minhas escolhas. O ambiente ao meu redor parecia diferente, como se as consequências das decisões silenciosas que tomei finalmente estivessem alcançando lugares que eu não esperava. Acordei naquela manhã com uma sensação estranha de equilíbrio. Não era uma confiança emprestada por alguém, e era algo que eu havia construído depois de enfrentar tudo aquilo. Eu me preparei para o que quer que surgisse ao longo do dia. O que eu não imaginava era a rapidez com que as coisas começariam a mudar para Kendra quando os sistemas que sempre sustentaram suas escolhas deixaram de funcionar a favor dela. O primeiro sinal veio através de uma mensagem curta de um colega, perguntando se eu tinha ouvido falar sobre um problema de acesso ao e-mail no setor onde Kendra trabalhava. Respondi de maneira neutra. Os problemas internos da empresa dela não tinham relação comigo, e eu não queria me envolver em algo que não era minha responsabilidade. Continuei concentrada no meu próprio trabalho. Até que, no meio da manhã, recebi uma ligação de um número desconhecido no telefone do escritório. A pessoa do outro lado se apresentou como um supervisor da empresa de Kendra e perguntou se eu sabia por que ela não conseguia acessar a conta corporativa. Pelo jeito como ele falou, parecia acreditar que eu poderia ter alguma informação que explicasse o problema. Expliquei com tranquilidade que eu não tinha qualquer envolvimento com os sistemas digitais da empresa deles e que qualquer dificuldade de autenticação deveria ser resolvida diretamente com a equipe responsável pelo suporte interno. Ele agradeceu de forma educada, mas pelo tom da conversa percebi que começava a entender que havia uma situação maior acontecendo por trás daquela simples falha de acesso. No início da tarde, surgiu outra consequência. Meu proprietário encaminhou uma mensagem enviada pela administração do condomínio onde Kendra morava. Eles queriam confirmar a situação da garantia financeira que eu havia oferecido quando ela assinou o contrato de aluguel. Abri o documento com atenção e preparei uma declaração formal retirando meu compromisso como responsável pela garantia. Incluí todas as informações necessárias, revisei os detalhes e enviei tudo pelo canal oficial para que existisse um registro completo da alteração. Quando recebi a confirmação, arquivei o documento na mesma pasta onde eu vinha reunindo todas as provas e registros daquela situação. Mais tarde naquele dia, meu celular voltou a tocar. Dessa vez era uma mensagem de um primo perguntando por que minha mãe estava ligando para familiares dizendo estar preocupada com o meu comportamento, que ela descrevia como completamente injusto. Segundo ele, eu tinha deixado Kendra sem apoio em um momento difícil e ainda causado vergonha para a família. Fiquei olhando para aquela mensagem por alguns minutos antes de responder. Eu sabia que qualquer palavra minha poderia abrir espaço para mais uma discussão, então precisei pensar com cuidado sobre o que realmente queria daquela conversa. Finalmente respondi ao meu primo dizendo que estabelecer limites pessoais não era uma forma de atacar ninguém. Expliquei que os problemas que estavam acontecendo naquele momento não tinham sido causados por mim. Não entrei em mais detalhes. Eu havia chegado a uma fase da minha vida em que sentir a necessidade de justificar cada decisão parecia apenas outra maneira de entregar novamente o controle que eu tinha acabado de recuperar. Enquanto alguns familiares discutiam, faziam suposições e tentavam encontrar alguém para culpar, Kendra enfrentava uma sequência ainda maior de dificuldades.
Ela tentou apresentar novos documentos ao trabalho para resolver a situação, mas todos os processos dependiam do acesso ao e-mail corporativo que ela não conseguia mais abrir. A equipe de recursos humanos decidiu afastá-la temporariamente enquanto analisava o que chamou de atividade irregular relacionada às credenciais da conta. Eu só fiquei sabendo disso porque Jordan me encaminhou uma atualização breve de alguém que havia acompanhado a reunião. Ele não fez comentários emocionais e nem tentou tomar partido. Apenas compartilhou a informação de forma objetiva, como sempre fazia quando conversávamos sobre os fatos daquela situação. Naquela noite, sentei à mesa e revisei toda a sequência de acontecimentos dos últimos dias. Cada decisão que tomei havia sido feita em silêncio, com cuidado e dentro dos meus direitos. As consequências que estavam surgindo não eram uma vingança ou uma punição criada por mim. Eram resultados das escolhas que Kendra havia feito ao longo do tempo. Ver aquele padrão finalmente aparecendo diante de todos trouxe uma sensação inesperada de encerramento. Eu sabia que aquilo ainda era apenas o começo, mas também percebi algo importante: meus limites finalmente estavam sendo respeitados. Pela primeira vez em anos, eu não sentia a necessidade de salvar alguém das consequências das próprias atitudes. Uma semana depois, percebi que o silêncio ao redor de Kendra tinha mudado. Não era mais apenas uma pausa temporária. Parecia que todas as consequências que vinham se acumulando finalmente tinham chegado de uma vez. A primeira indicação veio através de uma mensagem encaminhada por um colega que havia participado de uma conversa com o setor de recursos humanos da empresa dela. Ele explicou que o afastamento de Kendra deixaria de ser temporário porque ela não conseguiu concluir as etapas obrigatórias de verificação. Todas exigiam acesso a sistemas que ela já não conseguia utilizar. Li a mensagem 2 vezes antes de colocar o celular de lado. Não senti satisfação ou alegria. Foi mais uma sensação silenciosa de confirmação, como se eu estivesse vendo acontecer algo que, de alguma forma, já parecia inevitável. Mais tarde naquela manhã, recebi outra notificação no telefone. Era do portal de funcionários da empresa, o mesmo sistema onde, anos antes, eu havia enviado uma confirmação de renda para ajudar Kendra em uma fase em que ela dizia precisar de apoio apenas até conseguir se estabilizar. O aviso informava que a empresa havia registrado um comunicado de encerramento do vínculo profissional, que seria considerado em futuras verificações de histórico. O texto era completamente formal e impessoal, sem nenhuma emoção ou julgamento. Talvez por isso tenha causado um impacto ainda maior. Ali estava apenas um registro objetivo de uma consequência que finalmente havia chegado. Fiquei alguns minutos em silêncio, absorvendo aquilo. Eu sabia que aquela era uma das últimas coisas que Kendra usava como símbolo de independência e segurança. No meio daquela semana, surgiu outra consequência. Recebi um e-mail do administrador do prédio onde ela morava. Eles estavam entrando em contato para solicitar uma atualização dos documentos da garantia do aluguel. A mensagem explicava que, sem uma nova confirmação do responsável financeiro, o contrato entraria automaticamente em um período de reavaliação de 30 dias. Abri o e-mail com atenção, revisei os documentos anexados e enviei a confirmação oficial de que eu estava retirando minha garantia. Poucas horas depois, recebi a resposta deles confirmando o recebimento. Também enviaram um aviso formal informando que, a partir daquele momento, Kendra precisaria comprovar sozinha que atendia aos requisitos financeiros do contrato. Guardei toda a conversa na mesma pasta onde mantinha os outros registros. Organizar cada detalhe havia se tornado uma forma de manter minha mente tranquila durante aquele período tão intenso. Naquela noite, uma parente que morava em outra cidade me enviou uma mensagem preocupada. Ela contou que minha mãe estava ligando para vários familiares dizendo que eu tinha abandonado Kendra justamente quando ela mais precisava de ajuda e que todos os problemas que estavam acontecendo eram consequência da minha decisão de não agir como uma irmã de verdade. Li aquela mensagem com calma. Eu quase conseguia ouvir a voz da minha mãe por trás daquelas palavras, misturando culpa, preocupação e contradições. Se a versão dela fosse sempre a mesma, talvez tivesse mais impacto. Mas eu já conhecia aquele padrão. A história mudava dependendo de quem estava ouvindo e de qual resultado ela queria alcançar. Respondi apenas que cada adulto precisa assumir a responsabilidade pelas estruturas que escolhe criar e pelas decisões que toma. Mantive minha resposta curta porque, ao longo dos anos, aprendi que longas explicações raramente mudavam a opinião de quem já havia decidido enxergar apenas um lado da história. 2 dias depois, recebi a confirmação de que Kendra havia recebido um prazo para deixar o apartamento.
A notícia se espalhou rapidamente entre os familiares. Disseram que ela precisou arrumar suas coisas às pressas e acabou indo morar temporariamente em um quarto cedido por uma prima distante, em uma região quase 1 hora afastada do centro da cidade. Pelo que soube, ela tentou apresentar outras formas de comprovar sua situação financeira, mas não conseguiu atingir os requisitos necessários. Algumas pessoas comentaram que ela parecia surpresa com a velocidade com que tudo mudou, como se ainda esperasse que alguém aparecesse no último momento para resolver tudo por ela. Depois de ler aquelas mensagens, coloquei o celular virado para baixo e voltei minha atenção para o que realmente importava naquele momento. Naquela mesma manhã, eu havia assinado os documentos da minha própria mudança. O novo apartamento ficava longe da região movimentada de Nashville, em um bairro mais tranquilo, com uma atmosfera completamente diferente. O caminho até lá era mais longo, mas aquela distância parecia exatamente o que eu precisava. Eu queria um lugar onde meus limites fossem respeitados. Um espaço onde ninguém aparecesse sem aviso, onde minha estabilidade não fosse vista como uma solução para os problemas de outras pessoas. Na tarde seguinte, encontrei uma carta da minha mãe na caixa de correio. Reconheci a letra antes mesmo de abrir. As palavras no papel eram confusas. Em algumas linhas, ela me culpava. Em outras, defendia Kendra. E logo depois acabava se contradizendo novamente, como se estivesse tentando encontrar uma forma de justificar tudo ao mesmo tempo. Li a carta uma única vez, sem permitir que aquelas palavras tomassem espaço dentro de mim. Depois, dobrei o papel com cuidado e guardei em uma gaveta. Eu não sentia mais que precisava responder. Também não carregava mais a obrigação de assumir responsabilidades que nunca foram minhas. Enquanto as caixas da mudança se acumulavam pelo apartamento, comecei a perceber que minha vida estava tomando uma nova forma. Uma forma mais tranquila, mais organizada e, principalmente, mais minha. O caos que sempre envolveu minha família já não conseguia me alcançar da mesma maneira. Eles continuavam presos aos próprios conflitos, enquanto eu finalmente conseguia observar tudo de fora. Não parecia exatamente uma vitória. Era algo mais profundo, uma volta para mim mesma. Uma compreensão silenciosa de que, muitas vezes, a paz começa quando paramos de permitir que outras pessoas definam nosso papel dentro dos problemas delas. Um mês depois, minha rotina encontrou um novo equilíbrio. Pela primeira vez em muito tempo, minha vida parecia construída por escolhas minhas, não por emergências criadas por outras pessoas. No trabalho, consegui me concentrar melhor porque não gastava mais energia esperando pelo próximo problema envolvendo Kendra. Minha produtividade aumentou de uma forma que até meu supervisor percebeu. Com o tempo, as novas responsabilidades que assumi vieram acompanhadas de uma promoção e um aumento salarial. Aquilo não era apenas uma conquista profissional, era uma confirmação silenciosa de que proteger meus próprios limites tinha sido a decisão certa. Passei pelas semanas seguintes com uma clareza que eu não sentia há anos. Cada projeto concluído reforçava a sensação de que eu finalmente havia retomado o controle da minha própria trajetória. As notícias sobre Kendra chegavam de vez em quando, geralmente através de familiares que ainda tentavam entender como a situação dela havia mudado tão rapidamente. Eles contavam que ela estava alternando entre trabalhos temporários, com rendimentos instáveis, sem conseguir recuperar a segurança financeira que tinha antes. Sem uma pessoa para garantir seus contratos e sem uma renda comprovada consistente, ela encontrava dificuldades para conseguir um novo lugar para morar. Ela continuava hospedada na casa daquela prima distante, mas a convivência começava a ficar complicada. As despesas aumentavam enquanto o dinheiro que entrava diminuía. E as mesmas pessoas que antes apareciam para resolver os problemas dela agora preferiam manter distância. Eu ouvi essas informações quando chegavam até mim, mas nunca procurei saber por conta própria. Durante esse mesmo período, minha mãe tentou me ligar algumas vezes. As mensagens que deixou alternavam entre pedidos emocionais e tentativas de apresentar tudo como se fosse apenas um grande mal-entendido. Escolhi não retornar às ligações. Não porque queria puni-la, mas porque cada mensagem revelava a mesma contradição de sempre. Ela queria que eu consertasse as consequências das escolhas de Kendra, mas não queria reconhecer todos os acontecimentos que levaram até aquele afastamento. Meu silêncio não era uma forma de vingança. Era uma forma de me proteger. Em meio a tudo isso, Jordan passou uma tarde no meu apartamento depois de terminar um turno de segurança perto do meu bairro.
Sentamos na varanda com copos de chá gelado e conversamos sobre coisas simples, como o trânsito da região e as mudanças que estavam acontecendo no escritório. Ele não trouxe o assunto da minha família, e eu também não senti necessidade de explicar nada. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava em um lugar onde não precisava justificar minhas escolhas para ninguém. A conversa foi leve e tranquila, sem aquela tensão escondida que existia quando ele havia presenciado o confronto no escritório. Pela primeira vez em muito tempo, não havia pressão, cobrança ou a sensação de que alguém esperava que eu resolvesse alguma coisa. Quando Jordan foi embora, fiquei grata por perceber que aquela visita não tinha sido uma tentativa de me salvar ou interferir na minha vida. Era apenas um gesto de amizade e respeito, algo simples que não vinha acompanhado de nenhuma expectativa. Conforme o mês chegou ao fim, percebi que minha vida estava mais simples justamente porque eu finalmente tinha saído dos papéis que outras pessoas haviam escolhido para mim. Eu não era mais a pessoa responsável por amenizar conflitos, consertar erros alheios ou servir como solução para todas as dificuldades da família. A paz começou a aparecer quando cada pessoa voltou a assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas. Aprendi que estabelecer limites não significa agir com raiva ou afastar pessoas por orgulho. Significa reconhecer o próprio valor e entender até onde é saudável ajudar. Quando alguém se acostuma a depender de você sem assumir responsabilidade pelas próprias atitudes, essa pessoa pode começar a confundir sua paciência com permissão e seu apoio com obrigação. Mas quando você decide dar um passo para trás, fica mais fácil enxergar quais relações são construídas por carinho verdadeiro e quais existiam apenas porque eram convenientes. No momento em que parei de carregar o peso das decisões de outras pessoas, finalmente entendi uma coisa importante: cuidar do meu próprio bem-estar não exige aprovação daqueles que se acostumaram a se beneficiar dos meus sacrifícios. Obrigada por acompanhar essa história em cada reviravolta e por dedicar seu tempo a uma jornada marcada por escolhas difíceis, mudanças e aprendizado. Se você já precisou se afastar de uma situação que exigia muito mais de você do que oferecia em troca, compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ajudar outras pessoas que também estão enfrentando momentos em que precisam escolher entre continuar carregando tudo sozinhas ou começar a proteger a própria paz.